Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos resolver um exercício sobre o campo magnético gerado por condutores retilíneos percorridos por corrente elétrica. Vamos ler o enunciado do problema. Na figura estão representados dois fios metálicos longos perpendiculares ao plano do quadro, percorrido por correntes de intensidade I e 2I, de sentidos iguais. O campo magnético resultante é nulo no ponto P se... Então, essa é uma questão de múltipla escolha que vai abordar o campo magnético gerado por esses dois condutores retilíneos que estão conduzindo correntes elétricas de intensidade I e 2I. Para resolvermos essa questão, vamos passar para o próximo quadro. O nosso sistema trata-se de dois fios que estão conduzindo correntes. O fio da esquerda conduz uma corrente de intensidade I e o fio da direita conduz uma corrente de intensidade 2I. Em ambos os fios, as correntes estão saindo do plano do quadro. O objetivo dessa questão é saber qual é a relação, qual a razão entre as distâncias de cada fio até o ponto P para que neste ponto o campo magnético resultante seja nulo. Então, para a gente começar a resolver essa questão, a primeira coisa que nós devemos fazer é representar o campo magnético que cada um desses fios está gerando no ponto P. Vamos começar pelo fio da esquerda. O fio da esquerda está conduzindo uma corrente de intensidade I. Para sabermos qual é o vetor campo magnético que esse fio vai gerar no ponto P, nós devemos utilizar a regra da mão direita. Como que funciona essa regra? Eu vou representar o meu fio aqui pela minha caneta. De acordo com a regra da mão direita, nós devemos colocar o nosso dedo polegar na mesma direção e sentido da corrente, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido do movimento das cargas que compõem essa corrente elétrica. E os outros dedos, eles vão abraçar o fio, tá? E quando eles abraçam o fio, os outros dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Nós já vimos em aulas anteriores que quando nós temos um fio conduzindo corrente, as linhas de campo magnético são sempre círculos transversais ao comprimento do fio. Tá ok? Então, vamos aplicar a regra da mão direita para esse fio. Então, aqui eu tenho o meu fio, a minha corrente ela está saindo do plano do quadro, então eu coloco o meu dedo polegar na direção e sentido dessa corrente e eu abraço o meu fio com os outros dedos. Reparem que no ponto P, os meus dedos eles vão estar na direção vertical e sentido apontando para cima. Então, essa é a direção e sentido do meu vetor campo magnético gerado por esse fio no ponto P. Então, para representar esse campo magnético, como esse fio é o fio da esquerda, eu vou indexar esse campo magnético como BE. Então, eu tenho aqui o meu vetor campo magnético devido ao fio da esquerda. Tudo bem? Então, mais uma vez, para quem não conseguiu pegar, tenho aqui o meu fio, coloco o meu dedo na direção e sentido da corrente, abraço o meu fio com os outros dedos. Então, aqui no ponto P, o meu campo magnético tem a direção vertical, sentido para cima. Vamos aplicar agora a mesma regra para o fio da direita. No fio da direita, esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2I e eu vou aplicar essa regra da mão direita para sabermos qual é a direção e sentido do vetor campo magnético gerado por esse fio no ponto P. Então, mais uma vez, eu vou representar aqui o meu fio pela minha caneta, vou colocar o meu dedo no sentido da corrente e os meus outros dedos vão abraçar o meu fio. Reparem que aqui no ponto P, os meus dedos eles vão estar na direção vertical, mas com sentido para baixo, tá ok? Mais uma vez aqui, coloco meu dedo no sentido da corrente, abraço os fios, o fio no caso. Então aqui o meu dedo está na direção vertical, sentido para baixo. E eu vou indexar esse campo magnético como BD. Já que esse campo magnético é o campo magnético gerado pelo fio da direita. Então, nós temos aqui agora, nós já representamos os dois campos magnéticos devido a cada um desses fios. O que a gente vai fazer agora é impor, a gente vai ter que impor uma condição para esse caso aqui, para que no ponto P o campo magnético resultante seja nulo.
Nesse ponto P, eu tenho aqui dois vetores campos magnéticos, tá ok? Que estão na direção vertical, só que um aponta para cima e o outro aponta para baixo. Eu vou precisar impor que condição? Eu vou precisar impor que esses vetores, eles precisam ter o mesmo módulo para que nesse ponto a soma vetorial entre eles seja nula. Então, a condição que eu vou precisar impor é que o módulo de BE, campo magnético gerado pelo fio da esquerda, tem que ser igual ao módulo de BD, que é o campo magnético gerado pelo fio da direita. Então, é essa condição que a gente vai impor. A gente vai precisar saber como que é a expressão, como que é o módulo do campo magnético gerado por esse fio. Nós já vimos em aulas anteriores que o campo magnético gerado por um fio possui um módulo que é dado por essa expressão. μ0, que é a permeabilidade magnética, vezes a corrente que está atravessando aquele fio, dividido por 2π vezes R, onde R é a distância radial do fio até o ponto onde você quer calcular o campo magnético. Então, vamos aplicar essa expressão para o campo magnético, né, para o fio da esquerda e da direita. Nós vamos ter que o módulo do campo magnético gerado pelo fio da esquerda vai ser μ0, é só uma constante, a gente repete, o módulo, né, da corrente, a intensidade da corrente elétrica, que vale I, dividido por 2π vezes R, onde R é essa distância radial do fio até o ponto em questão. A distância do fio da esquerda até o ponto P é x, então é x que vai entrar aqui no nosso denominador. Vamos fazer agora para o fio da direita. O fio da direita, a expressão vai ficar μ0 vezes intensidade da corrente. A corrente vale 2I agora, para esse fio, né? Dividido por 2π vezes R. R vai ser a distância radial do fio até o ponto. Então, a distância do fio da direita até o ponto P é Y. Então, vamos colocar aqui Y. Então, essas aqui são as expressões dos campos magnéticos gerados pelo fio da esquerda e pelo fio da direita. Vamos agora substituir essa expressão aqui na nossa condição para obter a razão, né, uma relação entre as distâncias x e y. Então, o que nós vamos ter é o seguinte, substituindo direto as expressões, nós vamos ter que μ0 vezes i divididos por 2π vezes x tem que ser igual a μ0 vezes 2i divididos por 2πy. Nós podemos simplificar alguns termos, né? Posso simplificar o μ0 com o μ0, 2π com 2π, a corrente I com a corrente I do outro lado. E aí o que nós obtemos é que o exercício está pedindo a razão entre y e x. O que eu vou obter é que y sobre x, apenas peguei o y e passei para esse lado multiplicando, é igual a 2. Então, a resposta para essa questão é a letra D. E a interpretação é a seguinte, bem, essa distância y, ela deve ser y, no caso, que é a distância do fio da direita até o ponto P, essa distância deve ser o dobro da distância do fio da esquerda até o ponto P. E isso porque a corrente, né, que atravessa o fio da direita é o dobro da corrente que atravessa o fio da esquerda. Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução desse exercício. Nossa aula encerra-se por aqui. Até a próxima videoaula.